Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos lá. Hoje vamos falar da nossa cafeteria, painel admin. Cafezinho, vamos falar sobre Redux. A gente chegou na cafeteria, vamos ver até onde a gente chegou, que eu de cabeça não devo lembrar aqui, mas vamos lá. Vamos pro código, né? Só executar e não mostrar o código para vocês. Não rola. Pronto, startei tudo que precisava ser startado, tá? Banco de dados, API e tal. Temos nossa cafeteria, tá? Vamos começar por onde a gente vai implementar. A gente tem que fazer uma tela de login aqui. Então vamos implementar ela, tá? E seguir para a gente conseguir fazer o nosso Redux. Então vamos no nosso login TXS e vamos implementar o que falta. Os dois inputs e deixar isso mais claro com handler submit e tal, tá? Aqui só tem um navigate para o home, não é o nosso intuito nesse momento, tá bom? Como é que vai funcionar esta tela? Todas as telas de login, elas vão ter dois inputs, tá? Um formzinho com container e tal, um handler submit com a função de handler submit, tá? Então, o que a gente precisa aqui? Vamos criar primeiro os componentes, depois a gente cria o nosso submit, tá? Então, a gente tem aqui login page, uma div que cobre tudo, tá? Agora vamos criar uma div para só o início. Vamos botar depois nosso form um H2, só para a gente ter alguma coisa de... Enfim, de dizer os dados, tá? Acessar painel admin. Vamos startar uma div que vai ter um class name de mb3, só uma margenzinha. Aí agora a gente começa aqui um label. Esse label vai ser um e-mail, que ele vai ser o e-mail, tá? Pode ser traço mail. E eu quero um class name form traço label. Esse form traço label do Bootstrap para deixar o label bonitinho. Após o nosso label, eu quero um input, tá? Aqui pode ser do tipo e-mail, porque daí já ele valida o arroba, valida as coisas, igual o nosso login lá do nosso cenário. A gente vai ter que ter um ID aqui, tá? Que vai ser o e-mail. A gente vai ter que ter um name, que vai ser o e-mail. A gente coloca um class name de form traço control. E aqui agora começa a ter o nosso onChange, que a gente não implementou ainda, mas ele vai ser um handler handler change. Não, sem autocomplete é uma bosta de fazer, tá? E também temos um value aqui que a gente vai ter que fazer. Esse value vai ser provavelmente do form data, né? Então vamos criar um form data e-mail. Opa! Form data e-mail, que não vamos ter ainda, né? Deixa eu só botar o form data aqui, que a gente não tem ele ainda, então vai dar erro. O que ele vai ser mais? Required e só. Por enquanto só, a gente podia fazer algumas funções de desabilitar e tal, mas não é um problema. Vamos iniciar outra div com margem button, label password e um password, tá? A mesma ideia de cima, a IA já entendeu o que eu queria, ele já sugeriu para mim. Última coisa que ele vai ter aqui é um button de handler submit, button primary, tá? Um tamanho de 100. Acho que é isso, tá? Só o botãozinho e já era. Não vou botar spinner, não vou botar nada de estar loadando ou não, tá?
para ficar mais rápida essa implementação, para vocês terem todo o código primeiro. Aí aqui, o que a gente vai ter? Vamos lá no nosso início, antes do nosso return, tá? Vamos implementar as coisas que a gente vai precisar aqui. Então vamos ter um const, nesse cenário aqui, form data, e-mail e senha, isso aí, use state, ele tem que importar o use state, né? Tá, de React. Vamos criar um const handler change. Nossa, no meu change ficou meio errado aqui, é change. Mas acho que eu quero primeiro o handler submit, tá? Const handler submit, navigate to home, e eu substituo isso aqui por handler submit. Tá, só para nós submeter, temos que fazer o handler change. Deixa eu ver aqui. Deixa eu criar esse handler change aqui também, tá? Const handler change preview from. Faltou uma coisa que ele não mandou. Opa. Isso, name value preview from. Isso aqui. Tá. Isso aqui é um padrãozinho de handler change para ele copiar o estado anterior pelo novo, pelo name do nosso campo. A gente deu name nos dois, password, tá. Nosso handler submit é algo que agora vai ter só um painelzinho para nós vermos que ele está funcionando, tá? Opa. Deixa eu ver se ele está funcionando ainda, tá? Vamos voltar lá no nosso código. Gerou um e-mail e senha, tá? Poderíamos ter um tamanho menor, mas não, tá bom assim. Bom, tá. Então aqui é um string @s. Aqui é o do vendedor, né? Então aqui é admin. Tá, tem que ser um e-mail. Vamos trocar o nosso admin para um admin @s, só para ele ter um padrão de e-mail. Beleza, já está implementado o nosso login. Então ele está implementado, mas agora o que a gente vai precisar fazer? O nosso objetivo dessa aula é Redux. Então vamos começar a implementar o Redux pela importação, tá? Então o que a gente precisa fazer para importar o Redux aqui? Vamos parar o código e vamos escrever. Tá, deixa eu ver se minha cabeça não está na frente. Acho que não. Deixa eu dar uma puxadinha aqui para cima. Não está na frente, tá? Vamos lá. npm install redux.js/toolkit, redux.js/toolkit react-redux, que é para ele instalar o Redux no nosso código, tá? Agora podemos executar o código de novo. Beleza, já está rodando no localhost. A gente vai criar as nossas stores. Como é que funciona as stores? Stores é onde a gente vai implementar o nosso Redux em si. Então vamos criar aqui store barra. Nesse cenário a gente vai criar de autenticação. Então vamos criar o alt/slice.ts. Por quê?
toda vida que tu criar algo que o Redux vai controlar, as funções do Redux, o que ele vai guardar em memória do Redux, então vamos lá, o Redux é um gerenciador de estado. Sabe quando tu grava o teu token no local storage? O local storage é bem meia boca, tá? Não é muito bom, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gravar o token no nosso Redux para fazer o gerenciamento de estado da aplicação. Então, pensa que no nosso código TypeScript, tu consegue passar componentes para o próximo parâmetros para o próximo componente. Então, se tu chama um componente da tela de pedidos, tu consegue passar parâmetros para o próximo componente, sempre para o próximo. Nunca tu consegue voltar de uma tela para um componente para a tela principal, tá? Então, o que a gente faz? Por que a gente usa o Redux? Para controlar carrinho, para controlar a sessão de usuário, para controlar o usuário logado na aplicação, e tu não vai precisar passar isso por parâmetro, tu solicita isso de acordo com o que tu precise, tá? Então, o que a gente vai criar aqui agora? No nosso Sliced, a gente vai precisar aqui criar algumas coisas. Primeiramente, eu sempre crio uma interface, tá? Falando do nosso usuário, tá? Vou criar como user aqui, tá? E aqui ele vai dizer o quê? Aqui sugeriu password, mas eu quero um e-mail aqui, tá? E-mail e nome. Por que eu quero e-mail e nome? Para eu poder mostrar essas informações em qualquer lugar da aplicação. Eu posso mostrar isso aonde ele está, tá? Do usuário, ok? E agora eu vou também receber aqui uma parte do outstate. O que é isso? Eu quero verificar, vamos ver se ele vai sugerir legal. Is-authenticad user e o token, tá? Ele não sugeriu o token para mim, mas eu vou precisar do token aqui. Opa, sugeriu sim. Tá. Eu disse que todos esses vão poder ser criados nulos e o meu usuário vai ter vai ser do meu controle, ele vai ter um e-mail e senha. Então a gente usa isso nessa definição, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou definir qual o estado inicial do meu Redux, tá? Então o meu estado inicial vai ser vazio e não logado, tá? E agora, aí já está me sugerindo, mas eu já começo a criar a implementação do meu Export Out Slice, tá? Inicial, eu vou dizer o nome de out, tá? E aqui eu tenho que criar meus reducers. Vamos ver se ele já sugere legal. O meu primeiro reducer, ele diz que é o login. Payload action... Não, eu quero o login success, né? Eu quero que ele seja o login success. Por quê? Porque eu só vou chamar esse cara quando der sucesso no login. E aí eu vou setar o meu payload, meu action, payload, ponto usuário e ponto token, você tá no nosso corpo, tá? Poderia ser só o usuário? Poderia ser só o usuário? Não, porque ele não conseguiu. Deixa eu ver aqui que ele vai ver. Redux toolkit payload. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Esse state, ele tá com um erro, porque eu não criei create slice. Beleza. Importei o create slice. Vírgula, eu criei meu primeiro reduxer, que é o que? Ele fazer login. O nosso próximo é o logout. Ele vai fazer que é setar esses caras vazio, tá? E aí a gente vem fechando aqui todo mundo, tá? Ponto e vírgula. Update não, eu quero só fechar. Fechar. E exportar minhas funções, tá? E eu tenho que exportar os meus reduxers. Beleza? Então aqui ficou assim, nossa implementação. Eu criei as funções dentro do nosso Redux para ele poder fazer login e para ele poder fazer logout. Login e logout de usuário é padrão, tá? Só que para eu conseguir usar esses o Redux,
eu não tenho que só criar os sliced, eu tenho que criar minha prateleira, tá? Então eu vou ter que criar uma store.ts. Então o que essa store.ts tem responsabilidade? Ela tem responsabilidade de propagar, tá? Propagar todos os nossos stores, todos os nossos redux, todos os nossos reducers, tá? Então no nosso cenário eu tô const store, tá? Export const store configuration reduxer do reduxer tomkit, e esse aqui é do nosso export do out sliced. Então eu tenho que exportar meu out sliced no nosso out, vamos ver aqui, sliced ponto reducer, tá? Então eu vou exportar o nosso reducer. Meu export do reducer ficou meio estranho. Deixa eu só conferir se está tudo certo. Tá, é porque eu tô tentando exportar isso aqui. Eu deveria exportar a parte de baixo. É isso aqui que tá dando errado. Isso aqui. Deixa eu tirar fora isso aqui e botar assim. Alt. Nesse cenário seria Alt Reducer. Não, por que ele não conseguiu mais exportar? Export, Default, Redux, Export, Function, Login Success e Login. Deixa eu entender. Esse cara tá aqui, ponto reducer, export default reducer. Tá certo. Create slicer. Ele conseguiu exportar nossas ações. Agora eu tenho que... tá. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer um import isso aqui. Aí, beleza. Eu tenho que trazer meu reducer completo. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Tá. Tem mais duas coisas que a gente vai ter que fazer aqui, que é exportar o nosso root type e o root dispatch, tá? Das nossas stores, que é padrão. Ele exporta os tipos para tu poder usar no resto da aplicação, tá? Como no TypeScript é tipado, no JavaScript não precisa fazer, mas no TypeScript é tipado, tu precisa fazer essa implementação. O que nós vamos fazer agora? Beleza, temos nossa slice e temos a nossa store, que daí aqui, sei lá, vou criar outro reducer, sei lá, de uso de carrinho, por exemplo. Tu vai e coloca aqui, tá? Carrinho reducer. Enfim, tu vai fazer os teus reducers aqui, mas vamos lá. Beleza, nesse momento eu já tenho todos os reducers, mas como é que a gente cobre a aplicação para a aplicação inteira ter, o teu front-end inteiro ter acesso a esses dados? Então tu vai vir aqui lá no main e criar um provider dizendo que tu quer passar a tua store como um provider, tá? E aí tu vai importar tanto Redux quanto a tua store. E tu vai fechar o teu provider dizendo que, deixa eu só dar um format document, dizendo que toda a tua aplicação, inclusive tuas rotas, estão cobertas pelo teu reducer, tá? Então, a partir daqui, o que vai acontecer, tá? Tu também vai ter agora, tu pode ter, é bem legal, tu pode ter a busca disso para o token para usar nesse bloco de código, enfim, tá? E tu pode também setar essas informações de vários lugares.
Então fica bem simples de tu fazer. Como é que a gente faz isso, tá? Não é tão difícil assim como a gente pensa. Primeiro a gente vai ter que mudar o nosso login, porque agora, quando a gente chamar o back-end, a gente vai ter que disparar esse método, esse token no nosso Redux. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso login. Fazer ele autenticar de verdade, porque aqui não está autenticando, então não temos um token, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, vamos criar um login aqui, tá? Então, vamos criar uma chamada Axios da nossa API. Então, eu já peguei o código lá porque eu queria copiar esse código e não ter problema, tá? Então, eu quero vir aqui e dizer que eu não quero um get, eu quero um post. Tá, eu tenho uma service? Tem uma service, então eu vou fazer isso aqui pela service, tá? Eu vou fazer isso do nosso new login out service, na verdade, out service.ts. Aqui eu vou criar a mesma ideia, eu vou só copiar e colar daqui, tá? Copiar e colar. Eu não quero uma promise de pedido response, eu não quero que ela eu quero sim. Cadê meus tipos? Agora eu vou ter uma nova file de login.ts e no meu login.ts vai ter um tipo que vai ser login response, que vai retornar, acho que nesse momento só um token tá bom, tá? Token string e só um token. Login response e vai ter que ter um login request também, tá? Mas vamos lá, vamos implementar isso bonitinho. Ele vai ter um login response de um post. Aqui eu vou ter um Axios, aqui eu vou ter o login response e aqui vai retornar token vazio. E eu vou ter que receber aqui um login request, tá? Então eu vou ter que receber aqui um login do tipo login response, só que eu vou ter que passar isso aqui no meu JSON de post, só que não vai ser login response, vou ter que criar aqui no meu login ts um login request que vai receber e-mail e senha e não vai ter um token. E agora eu vou ter no nosso out service, ele vai receber um login request, vou importar esse login request e vou passar como parâmetro. Na teoria, se eu chamar esse método de login lá no meu login ts, eu já vou ter awaiting login passando um form data? Não. Nosso form data aqui tem password, então eu vou botar senha e eu vou trocar tudo que tem esse password por senha, tá? Senha. Peraí. O tipo não. Senha e senha. Beleza. O tipo não troca porque é um tipo password. E-mail e senha. Var login const login response igual, não é await table, tá bom, não tem que esperar. Então if login response diferente no return, senão agora eu tenho que implementar
a parte de dispatch, tá? Então eu vou fazer o quê? Dispatch, tá? Só que eu tenho que fazer um use dispatch primeiro, né? Porque senão, deixa eu ver aonde eu vou colocar isso. Vou colocar isso do meu formulário de login. Então, na minha própria function de login, eu vou criar uma const, use dispatch, e aí aqui eu vou conseguir usar o dispatch login response. Mas eu tenho que chamar aqui um login success, passando nossos parâmetros com login response.token. É isso aí. Por que não tem token no nosso login response? Assim que await, tem que esperar. Await, assim que promise login response, tem que esperar. Por que ele não tem? O que ele tem aqui? O que eu fiz lá no pedidos? Deixa eu lembrar. Pedidos page, await buscar todos, const, tá certo. Ah, eu tenho que ter uma function de carregar pedidos async. Então eu tenho que usar que meu handler vai ser async. Opa. Certo de novo. Por que eu não consigo? Ah, troquei na função errada. Tá. Nossa. Beleza, agora tenho isso, consegui dar o dispatch. Agora eu dou navigate pro home e acabou. Então eu vou ter os meus dados bonitinhos, tá? Esse form data tem e-mail senha. E-mail e senha. Consegue receber lá já como e-mail e senha. Acredito que ele já dê bonito. Tá, vamos testar. Como é que a gente testa aqui também? Bota um debugger aqui, né? Ponto e vírgula e abre nossa tela. Abre o F12. Puxa pro cantinho aqui. Bota admin@s admin. Dá um submit. Parou no nosso debug. Vamos lá, F10. Deu um erro? Network. Claro que deu erro, ele chamou o negócio de pedidos, né? Porque eu não mudei nossa rota. Tá, aqui, vamos lá no nosso código de back-end ver como é que é a rota que tá. Pra gente conseguir terminar esse cara, salvar. Depois a gente pode seguir na utilização. É o gerar token, nosso login, tá bom. Alt barra gerar token. O que deu de errado? 401 não autorizado. Ah, legal. Como assim não autorizado? Tô gerando token, gente. Pelo amor de Deus. Ah, será que meu usuário e senha tá errado? Isso aí. Admin. E-mail e senha válido. F8 não é válido e-mail e senha. Como que não?
admin@s, admin. Ué? Pode ser que eu não tinha dado commit ainda. Não tinha dado commit. Tá, beleza. Eu não peguei o resto do debug? Não, não peguei. Então vamos fazer de novo. admin@s, admin. F10 play. Vamos pegar o login response, ele retornou um token. Então o que a gente fez? Pegou e-mail e senha e o token e deu um dispatch para nossa function. Lá no nosso sliced, agora a gente tem no nosso Redux o token. Como é que a gente utiliza isso? Tá? Então vamos lá. Vou fazer agora a utilização disso rápido, bem rapidinho pra gente, tá? Para não estender muito esse vídeo. Se vocês acham que estender um pouquinho demais, vamos mudar isso, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos buscar o nosso token, tá? Lá do nosso store, dos nossos states, lá no nosso pedido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar rapidinho aqui a gente podia ter um interceptor aqui, mas vamos criar só para vocês mostrar. Depois eu mostro a função do interceptor em algum vídeo mais curto, tá? Eu vou criar uma store get state. Vou dizer que eu quero meu token e agora eu não quero isso. Eu quero criar uma const, tá? Config, isso mesmo, e passar minha config depois da minha URL. Então vamos lá, eu quero passar minha config depois da API URL para a gente conseguir passar o token para o nosso back-end. E aí lá no nosso back-end a gente tinha feito esse método de pedidos, a gente tinha botado no nosso Swagger Configuration, tinha liberado todo mundo aqui, tá? Todo mundo, a gente liberou todo mundo. Não era o nosso cenário no momento, agora a gente não precisa mais desse cara, e a mesma coisa aqui, a gente tinha liberado todo mundo. Então o que a gente vai fazer? Opa, apaguei uma barra a mais. Vou desliberar todo mundo e vamos testar se, né? Agora a gente faz isso autenticado bonitinho e vamos liberar nosso consulta de pedidos com o nosso token, tá? Ele vai buildar. A utilização é bem simples, a gente precisa só chamar a nossa store e dizer que a gente quer a propriedade da store, tá? Aqui é só a config, mas usar o Redux é só essas duas linhas, bem simples de usar aqui no TypeScript, tá? Rebuildei o back, agora vamos para a nossa tela, vamos voltar para a home, né? Fazer o login com o administrador. A gente pode também fazer trava nas rotas, para as rotas não... para ninguém conseguir acessar as rotas de acordo com o usuário, tá? Então, por exemplo, agora a gente consegue travar, interceptar as rotas e dizer que as pessoas não podem mais transitar nas rotas, tá? Consultei os pedidos e olha como é que ficou no nosso network. Nosso network já manda o token bonitinho, tá? Então ele consegue recuperar e mandar o token pro back-end e agora só funciona se esse cara tiver autenticado. Se eu der um Ctrl F5, ele desautentica, porque eu dou um Ctrl F5, eu limpo o cache do navegador, eu tiro a implementação do Redux, tá? Eu tiro do store e acaba aqui, eu não tenho mais o token, aí eu posso fazer um interceptor de rodar ele voltar pro login e tal. Mas nesse cenário, já tenho toda a implementação que a gente precisa do Redux, tá? Bom, bem simples o conteúdo de hoje, tá? Fazer a criação e a utilização do Redux, a gente fez passo a passo, bem com calma, fizemos o login e a utilização desse Redux. Mas, para mais conteúdos como esse, curtam
e compartilhem. E a gente segue desenvolvendo tanto MinimOp em C# lá no Programação para Mamíferos e aqui com a trilha de Redux e Java. Um abraço!